Vamos continuar aqui a aula de suporte vetor machine, mas agora falando de classificação múltipla, implementação de exemplos práticos de classificação. Eu coloquei para vocês dois exemplos aqui com código, tá? Uma separação, a visualização da margem máxima, tá? Um problema aqui de classificação, um hiperplano de dois conjuntos de dados separados usando SVM com kernel linear, tá? É um kernel linear, e eu mostro a margem máxima. Se vocês podem ver perfeitamente aqui que são aqui dois pontos dessa classe e aqui um ponto dessa classe, os mais próximos do kernel linear, mas tá lá o código todinho para vocês, tá? E o SVM não linear, que é o que? Um kernel RBF. Então tem o alvo, target de produção, é um XOR das entradas, e o mapa de cores ilustra a função de decisão escolhida para a predição do SVC. Então aqui é um caso não linear, tá? Então eu botei esses dois exemplos. Um outro exemplo que eu mostro é uma seleção univariável de recursos, de features, e mostra que o desempenho dela. Então esse exemplo mostra como realizar univariável de recurso feature antes de executar um SVC, o Support Vector Classificador, para melhorar a pontuação e score de classificação, tá? Foi utilizar o conjunto de dados Iris, que a gente está usando sempre, utilizei 4 features e adicionamos 36 features não informativas. E com isso eu tentei melhorar. Então podemos constatar que nosso modelo atinge o melhor desempenho quando selecionamos cerca de 10% dos recursos, dos features, tá certo? É interessante dar uma olhada nesses exemplos, tá? Vou tentar refazer. Classificação multiclasse. O que é a classificação multiclasse? Como eu falei anteriormente, no SVC e no SVC você usa a abordagem 1 contra 1 para classificação várias classes. Com isso você tem n menos classe menos 1 dividido por 2 classificadores, são construídos a cada um treinamento de dados de duas classes. Então, uma função importante é a decisão function shape, que fornece a interface consistente entre os outros classificadores, permitindo transformar monotonicamente os dados classificados por um. Então, aqui é sobre a técnica por um. O linear SVC, que a gente vai abordar aqui, que implementa uma estratégia multiclasse, e a classificação pelo resto, você geralmente usa a classificação para a maioria semelhante. Então, a gente usa no fundo classificadores binários com as ordens da classe. Então 0 contra 1, 0 contra 2. Com isso você vai ter o quê? Um polinômio de classes. E com isso você consegue fazer a visualização e separar teu sistema. Então essa é a estratégia que a gente usa para quando você tiver múltiplas classes. Faz 1 contra 1. E no exemplo que eu também deixei para vocês, eu faço a comparação de diferentes classificadores lineares SVM em uma projeção 2D do dataset Iris. Lembrar que o dataset Iris ele contém vários classificadores. Então, no caso aqui, eu vou usar 4 classificadores SVM com kernels diferentes e vou considerar inicialmente só os dois primeiros features desse conjunto de dados, que é o comprimento da sépala e largura da sépala. E vou tentar usar dois modelos, o modelo linear SVC e SVC kernel igual a linear, tá? Que geram limites de decisão ligeiramente diferentes. Aqui está as características do linear SVC, que eu não vou ler para vocês, tá? E dos hiperplanos. O que é importante aqui, que é a visualização da função de decisão dos classificadores para a função de dados 2D, vai permitir o quê? A compreensão intuitiva da capacidade de classificação de um problema, onde devemos sempre estar cientes que esses modelos nem sempre permitirão a generalização do problema de ordem dimensional elevada, mas ele te ajuda muito a chegar no resultado. Eu mostro, do mesmo jeito que eu fiz, eu tenho um código completo e aqui eu mostro detalhes de como utilizo o classificador da função. Então aqui, por exemplo, eu estou usando 4 classes, uso direto a instrução para aqui eu faço para 2 x e y, um vetor x e um vetor y. Como eu falei, defino eles, né, eu uso o modelo, depois eu acho direto o resultado. No exemplo que eu passei para vocês, do Iris,
eu vejo aqui o resultado. Então aqui eu divido em 4 mapas, 4 regiões, os dados, e começo a fazer a classificação com diferentes métodos. E se vocês vão ver pelo código, que você mudar um parâmetro, aqui a gente usa o SVC e o linear SVC diretamente, tá? E vocês veem que entre o SVC e o linear SVC, com kernel linear, dá praticamente o mesmo resultado, mas são métodos diferentes, tá? Então eu acho que é interessante vocês verem assim, que vai ficar muito interessante vocês verem o problema de como separar por classes e usar de 2 a 2, um contra todos. Com isso você chega no resultado. Então esse exemplo aqui está completo também. Um ponto importante que a gente tem é as pontuações e scores e probabilidades. O que é? O que significa isso? A partir do momento que eu utilizei meu método de função de decisão, eu tenho que ver se ele atingiu um score razoável. E com isso, tem alguns procedimentos que eu acho que é interessante você se ater também. Calibração de probabilidade, ele é disponível em todos os estimadores. Com isso eu faço uma validação cruzada no escalonamento, que é de Platt, e com isso eu consigo ver as estimativas de probabilidades. Eu deixei aqui um programa também para vocês verem isso aqui, que eu explico nesse programa, eu detalhei como que usa, né? Então eu vejo assim, então no final você pode ver alguma coisa assim, uma amostra pode ser rotulada para pré-edição como pertencente de classe positiva, mesmo se a saída dá menor que meio. Da mesma forma pode ser rotulada como negativa, mesmo se a saída dá maior que 0,5. Porque no fundo o nosso objetivo é usar um método e verificar se ele é factível. O tie breaking, né, que é a ruptura de igualdade, é o que? Essa função aqui, você tem um alto custo, mas você consegue fazer separações. Então, eu não vou detalhar também aqui, que eu acho que isso aqui vocês vão ver melhor no exercício, mas no fundo são técnicas para a gente ver se você consegue chegar nas melhores fronteiras, tá, de separação. Então, por exemplo, aqui você tem um black tie true, que eu estou separando razoavelmente, aqui um black tie for. Mesma coisa, aqui eu mostro um outro exemplo de fronteira de decisão, de como separar. Então, nessa figura aqui eu ilustro o efeito da ponderação da amostra com limite de decisão. O tamanho dos círculos é proporcional aos pesos das amostras. Então, aqui eu atribuo pesos, tá? Pesos de ponderações. E com isso eu vou começar a separar. Eu também dou esse exemplo para vocês, tá? Completo. O hiperplano de separação, que para classificação balanceada, o que é? Encontrar um hiperplano de separação otimizado. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguma coisa totalmente não linear, né? E a ideia aqui é encontrar um hiperplano que você consiga separar melhor as partes dos vetores de suporte. E você tem uma biblioteca aqui de classificação e que você pode utilizar, que aqui eu falo, inclusive, que ela é, como você tem duas bibliotecas, o SGG classificador ou SVC, kernel linear, elas dão praticamente os mesmos resultados. Também eu estou apresentando esse exemplo completo, né? Que essa figura aqui mostra o limite de decisão de um problema desequilibrado com e sem ponderação, tá, dos dados. Então, aqui eu usando a ponderação, vermelho, que vai dar um melhor resultado, e aqui sem ponderação, tá? O suporte vector regressão, o que é? Agora cheguei no problema meu de regressão. É a extensão desse método para a classificação de vetor de suporte para resolver problemas de regressão que a gente viu anteriormente. Então, com isso ele tem os kernels linear e não linear. O modelo proposto pela classificação do vetor suporte depende apenas do conjunto de dados de treinamento. E ele vai ter uma função de custo para a construção do modelo e não se preocupa com os modos, os pontos de treinamento que estão depois da margem. Tá? Então, ele vai fazer uma margem e só se preocupar com os que estão dentro da margem. Depende dos dados de treinamento e vai fazer uma previsão.
E aí, de novo, eu vou usar essas 3 bibliotecas. Python, Skylern, né? Linear SVR, que fornece uma manutenção mais rápida que SVR, mas considera o kernel linear. NUSVR, que é uma formação ligeiramente diferente do SVR, linear SVR. E do mesmo jeito eu tenho que ter o que? Meus argumentos, o x e o y, tá? Que o y deve ter valor de ponto flutuante ao invés de valores inteiros. Isso aqui é uma condição sine qua non para dar certo. Aqui eu mostro também um exemplozinho, mas eu dou um exemplo completo para vocês aqui de fazer. Ó, vocês vê, pode observar que com poucas instruções vocês chegam no problema, né? Que eu pedi aqui, no fundo, é fazer o ajuste dessa regressão aqui, que eu tenho 2 vetores, de entrada e saída, tá? Então, aqui no caso aqui, o exercício que eu passei para vocês mostra claramente isso. Para essa regressão, ele usando diferentes modelos, né? Aqui é o modelo RBF, tá? Que se ajusta melhor no momento que está os pontos, o linear que sai fora e o polinomial aqui, tá certo? Então, acho que está claro para vocês, né? Isso aqui é uma qualidade a mais que a gente tem nos métodos de regressão. Um ponto que é importante, isso aqui os dados não são invariáveis de escala, então é fortemente recomendável que fazer um dimensionamento dos dados, tá? Então aqui eu também mostro um exemplo que com pipeline, tá? Que você faz isso, você usa essa função pipeline e é bem simples. Então isso aqui vocês redimensionam os dados. As funções de kernel. Como eu falei anteriormente, os parâmetros de kernel são os utilizados no nosso modelo. Não sei se está claro para vocês. Os conceitos parecem ser complicados, mas a utilização é muito fácil. O importante é saber a que serve e o que vai utilizar. Então, aqui ó, é o modelo linear, o polinomial, a definição, o RBF, que é um conceito de uma função doida exponencial, e o sigmoide, que a gente já viu também, que é essa função aqui. E basicamente o que você põe? Você põe no teu modelo aqui. Então você usa direto e ele vai fazer, aqui é o código, né, que a gente usa, então é 2 instruções, você usa um modelo ou outro, linear ou kernel, ou se pusesse seu RBF ou o sigmoide, tá? O kernel RBF, que é um particular, que é para nuvem de pontos complicadas, ele vai vocês devem considerar 2 parâmetros, C e gama. Aqui eu explico a influência de cada um dos parâmetros no treinamento. E essa escolha tem que ser adequada. Para quê? Para você ter um melhor desempenho. E aí eu dou uma dica também, que eu usar grid search, tudo isso aqui, mas tudo isso aqui está no exemplo, tá? Aqui está algumas considerações, por exemplo, parâmetro C, por exemplo, se C for muito baixo, você vai ter a superfície de visão suave. E o C alto, você visa classificar se todos os exemplos de treinamento estão corretos. Porque aqui é muito suave, mas você tem que ponderar esse valor entre uma coisa e outra, tá? Utilização é direto também, tá? Aqui tá mas depois eu dou um exercício mais detalhado, como você usa uma coisa ou outra, tá? E eu passo para vocês esse exemplo aqui, do plot RBF parâmetros. E aqui eu explico de novo que é a influência de cada um do parâmetro, que é o parâmetro gama e o parâmetro C, tá? E aqui serve. E no final você consegue chegar a coisas assim, né? Desse exercício que eu passo para você, eu passo um exercício que contém 2 partes. Você tem uma nuvem de pontos, ele vai fazer classificador. Então aqui, o que eu faço aqui, eu vou ter 2 recursos de entrada e 2 possíveis casos distintos, classificação binária, e com isso eu vou tentar classificar. E eu faço aqui nesse exemplo aqui que está completo para vocês, com diferente gama e com diferentes Cs, tá? Para ver o resultado. E no final eu faço um mapa de calor da validação cruzada para ver a acurácia do sistema. E
E aqui eu até ponho aqui um detalhe que eu acho importante, que é interessante fazer esse jogo de cores justamente para você ver uma visualização bem mais rápida. Então esse é o último exemplo que eu passo antes de passar ao kernel personalizado. O que é um kernel personalizado? Você vai ter o quê? Você vai separar o teu sistema com classes diferentes, como a gente falou. E com isso você vai representar superfície e vetor de suporte. Aqui, o kernel personalizado tem a função de gram. O que é essa função de gram? É uma função que permite a passagem de kernel personalizado. Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Eu calculei aqui, kernel pré-computado, e aí eu passo por gram esse valor aqui. E com isso eu tenho uma melhor resolução do meu problema. Bom, esse final aqui eu passei meio rápido, porque os exemplos são autoexplicativos, tá? E aqui tá tudo que você possa fazer de suporte Vector Machine, tá? As ferramentas mais usadas e por diante. E eu acho que vocês têm que complementar todas essas informações através dos exemplos. Eu coloquei aqui uma bibliografia que eu me baseei, tá? Que envolve todos os métodos, tudo isso aqui, e do Plat, tudo isso aqui, que são bem complexas. Mas e tudo que eu fiz aqui na aula foi fazer um resumo para vocês, né, para você tá. Então acho que é isso, tá? Certo, gente? Então, obrigado, tá? Qualquer dúvida, manda um e-mail.